Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos para mais esse encontro de Direito Processual Penal. Galera, vamos dar continuidade ao nosso tópico relativo às prisões cautelares. E nesse nosso encontro, nós vamos falar especificamente sobre a questão da prisão preventiva. Tá bom? Então vamos nessa. Galera, prisão preventiva é uma medida de constrição à liberdade do indiciado ou do réu, por uma razão de necessidade, sendo que deve ser respeitados os requisitos que estão estabelecidos na própria lei. O fato é que essa prisão preventiva ela também sofreu um impacto considerável e direto com o advento da Lei 3964 de 2019, que é exatamente o que chamamos de pacote anticrime. E temos sempre que ter em mente que essa prisão preventiva ela vai ser sempre considerada como a última ratio, ou a última ratio, como vocês queiram falar. Ou seja, gente, ela vai ser sempre a última alternativa, já pespassada por todas as demais possibilidades cautelares. Cumpre, inicialmente, eu informar para vocês que essa modalidade de prisão cautelar ou prisão processual, ela vai estar prevista nos artigos 311 até o 316 do Código de Processo Penal, inclusive. Tá bom? Mas eu tenho que trazer para vocês também que não há como entender perfeitamente essa modalidade de prisão cautelar se não o fizermos em consonância com a leitura do artigo 282 do CPP, que também sofreu algumas alterações significativas com o advento desse pacote anticrime. E nesse sentido, a primeira grande inovação estampada no parágrafo 2º do artigo 282 do CPP foi no sentido de aniquilar a possibilidade da decretação de medidas cautelares já de ofício por parte dos magistrados, ainda que isso seja no curso do processo penal. Não vai ter mais essa possibilidade. Então, da breve leitura do artigo 282 do parágrafo 2º, nós vamos entender que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, ou mediante o requerimento do Ministério Público. Então, dessa forma, a gente percebe que esse dispositivo ele vai ter um alcance significativo também lá no nosso artigo 3º-A do CPP, que apesar de estar com a sua eficácia suspensa temporariamente, em razão daquelas ações que eu falei com vocês que foram propostas no STF, nós temos que fazer essa breve leitura. Não tem como trabalhar com um sem fazer essa complementação em relação ao outro. Portanto, gente, vai dizer o artigo 3º que o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória de órgão de acusação. Vejam, gente, esse dispositivo definitivamente ele declara ser o processo penal brasileiro um processo de natureza acusatória, no qual o juiz não vai poder mais decretar de ofício a prisão preventiva. Então agora acabou, aniquilou de forma clara, expressa. Até aqui tudo bem? Pessoal, feitas essas breves considerações, eu digo que eu entendo que essas alterações da norma ela trata claramente da preocupação legislativa em relação às regras inerentes ao nosso sistema acusatório. Sendo que o sistema acusatório, por óbvio, é constitucional, E ainda em relação ao princípio da imparcialidade do julgador, uma vez que todos esses são tidos como pressupostos fundamentais ensejadores do chamado devido processo legal. Em relação à legitimidade da prisão preventiva, ela vai ser tratada lá no artigo 311 do nosso CPP, que vai dizer que ela pode ocorrer em qualquer fase da investigação ou ainda do processo, desde que requerida pelo órgão do Ministério Público, pelo querelante ou pelo assistente da acusação ou ainda por representação da autoridade policial. Tudo isso, por óbvio, ouvido antecipadamente o membro do Ministério Público. Mas vejam que antes da entrada em vigor da Lei 13964 de 2019, nós tínhamos a possibilidade da decretação da prisão preventiva chamada de ofício, ou ex ofício, como eu costumo falar,
durante o curso do processo, o que hoje não é mais possível. Então atente quem está estudando já há algum tempo com essa forma de preparação. Hoje tem um entendimento um pouco diferenciado. Mas vamos à leitura da norma. Então diz o artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Percebam, galera, que o artigo 311 ele sofreu modificações significativas e hoje ele busca o quê? Ele busca proporcionar uma eficácia maior, uma espécie de purificação, digamos assim, ao quê? Ao nosso princípio da imparcialidade do juízo. Feitas essas considerações, nós vamos passar às questões que tratam dos pressupostos da prisão preventiva. O artigo 312 do CPP ele vai indicar os fundamentos em que se pode lastrear uma decisão para autorizar, essa decretação da prisão preventiva. Então vamos à leitura da norma? Diz o artigo 312 que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Após essa breve leitura, nós podemos inferir que a prisão preventiva ela somente pode ser decretada por, primeiro, garantia da ordem pública, segundo, conveniência da instrução criminal, terceiro, garantia da ordem econômica e quarto, segurança da aplicação da lei. Entenda que tudo isso vai ser o quê? Não concomitante, tá? É excludente, uma ou outra, tá? Mas todas elas, desde que provada a existência do crime e que haja ainda indício suficiente da autoria e que a liberdade do imputado seja considerada um perigo real para quem? Para a vítima. Atenção, gente. Critérios tidos como clamor público, a credibilidade da justiça, ou mesmo invocando a gravidade abstrata da conduta, não podem ser considerados como motivos idôneos que venham a justificar o decreto da prisão. Vamos passar agora então a análise de cada um desses pressupostos ou hipóteses que nós acabamos de falar. Então lembrem, primeiro é a garantia da ordem pública. Então o conceito de ordem pública, na verdade, é algo indeterminado, e não por acaso. Por sua vagueza, essa abertura semântica é o fundamento preferido, via de regra, para justificar a decretação da prisão preventiva. Até porque, gente, ninguém sabe ao certo o que significa isso. Mas vocês vão encontrar, em especial dentro da literatura, que a ordem pública ela pode ser definida como uma necessidade de equilíbrio, de paz e ainda de tranquilidade social. Portanto, gente, uma vez que a pessoa ela esteja em liberdade e sem qualquer restrição, está prejudicando, reiterando a prática delitiva, perturbando a tranquilidade da sociedade, evidenciada a necessidade de uma medida cautelar, e nessa situação passa a entender, então, que a medida vai ser a melhor a ser imposta para garantir essa forma genérica, digamos assim, de ordem pública. Ou seja, o artigo 312 ele chama de ordem pública aquilo que se traduz numa necessidade para evitar a reiteração delituosa. Pois, em liberdade, esse sujeito ele passa a representar um risco para a sociedade por reiterar as suas práticas delitivas. Mas, na minha opinião, eu sempre falo, quem sou eu para dizer alguma coisa, mas eu gosto sempre de dar os pitacos nas aulas, tá? Então, na minha reles opinião, como eu costumo falar, o legislador ele bem que poderia ter retirado essa expressão ordem pública, desse nosso rol que vai fundamentar a prisão provisória. Diante de quê? Diante da sua duvidosa constitucionalidade e até mesmo da sua abusiva aplicação, como eu falei para vocês, no âmbito jurídico-criminal, servindo comumente para justificar tudo que apareça e que seja interesse em manter a prisão preventiva. Por outro lado, gente, é certo que a prisão cautelar ela possui pelo menos duas finalidades,
que via de regra vão embasar a maioria dos requerimentos das decretações. Então, a primeira grande finalidade é impedir que o agente, uma vez mantido solto, ele continue a delinquir. Isso daí, por óbvio, é uma decorrência lógica do que nós estamos conversando. E também a prisão preventiva, ela vai servir para acautelar o meio social, garantindo que a credibilidade da justiça, e em especial quando se trata daqueles crimes que venham a provocar um grande clamor popular. A outra hipótese, outro pressuposto que enseja a decretação da prisão preventiva é a conveniência da execução criminal. A conveniência da execução criminal, gente, é um motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal dentro do seu aspecto procedimental. A conveniência de todo o processo é que a instrução criminal seja realizada da maneira o mais justa, o mais lisa, o mais equilibrada e imparcial possível. Por quê? Para que se busque a chamada verdade real, o interesse maior, não somente quando se fala em acusação, mas sobretudo em relação ao réu. Também é interesse dele. Então, diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado visando a perturbação de um desempenho da instrução criminal, que compreende colheita de provas, ou de um modo geral todo o processo, passa a ser um dos motivos baseados na conveniência da instrução criminal e que pode ensejar, sim, a prisão preventiva. Também vem configurar algumas condutas inaceitáveis, como, por exemplo, a ameaça à testemunha, a investida contra provas, para buscar desaparecer os vestígios ou as evidências, ou ainda ameaça dirigida ao órgão acusatório, à vítima, ou até mesmo ao juiz do feito, dentre muitas e muitas e muitas outras possíveis. A outra possibilidade que vai ensejar a decretação da prisão preventiva é a garantia da aplicação da lei penal. Significa dizer que ela vai buscar assegurar a finalidade útil do processo penal, que é o quê? Proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem seja considerado e provado autor da infração penal. Mas não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, ele volta-se agora contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir do Estado não se consolide. E aí, nesse quesito, nós podemos citar, por exemplo, o caso de uma iminente fuga do agente, em especial quando a gente está tratando daquelas áreas fronteiriças do país, e isso vai inviabilizar uma futura execução da pena. Outra situação é que se o acusado ou indiciado ele não tem uma residência fixa, uma ocupação lícita, nada, enfim, que o radique no distrito de culpa, nós podemos também, em tese, dizer que há um sério risco para a eficácia de uma futura decisão se ele permanecer solto até o final do processo, diante o quê? Da sua provável evasão. Mas vejam, gente, que tudo isso que a gente está comentando, especificamente tudo isso que a gente está falando, vai depender muito do caso concreto, que deverá ser plenamente individualizado. Outra hipótese que nós temos que falar é a questão da garantia da ordem econômica. Então, nesse caso, visamos como possibilidade, como um pressuposto para a decretação da prisão preventiva, a forma de impedir que o agente causador desse seríssimo abalo à situação econômica financeira, seja de uma instituição financeira ou até mesmo do Estado, que ele permaneça em liberdade. E assim a gente possa demonstrar para a sociedade que não há uma impunidade reinante em relação a essa área específica. E vai voltar a garantir a questão da ordem econômica. E a outra situação, gente, ensejadora, vai tratar do perigo gerado e especificamente do periculo in libertate, que a gente chama. Observe que o artigo 312 do CPP, ele trouxe como inovação, dentre essas hipóteses que a gente falou, ou seja, dentre as hipóteses ensejadoras da decretação da prisão preventiva, o chamado perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, inferindo direta, a partir de agora, e expressamente, sobre periculo in libertate do agente. Mas afinal, esse perigo
refere-se a quem? A toda a coletividade ou apenas a vítima imediata? Eu entendo, gente, que aqui o que se tutela é a vítima imediata, uma vez que o requisito da garantia da ordem pública já se preocupou, né, quanto à sua proteção e trazer isso para a sociedade como um todo. Então a ordem pública, ela protege a sociedade como um todo. Não justificaria que esse perigo referido agora, ele seja redundante em relação à proteção da sociedade. Então veja que não há como entender que o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, ele venha se confundir nesse momento com a garantia da ordem pública. Pois se fosse assim, o fundamento de um, por lógica, também serviria para o outro, que eu acredito não ter sido a tônica do legislador. Concluímos então que torna-se necessário para uma decretação, uma possível decretação da prisão preventiva, a motivação e a fundamentação do magistrado quanto o quê? Quanto aos itens da garantia de ordem pública ou, como eu falei, da ordem econômica ou da conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal e que com o advento, né, da nossa lei 13.964 de 2019 passa também a ter um novo pressuposto, qual seja uma prova robusta, né, de que haja um perigo efetivo de liberdade do acusado. Ou seja, nós temos que demonstrar os motivos suficientes, né, pelo qual o acusado ele deva ser recolhido e tolhido, portanto, da sua liberdade individual. Por outro lado, o antigo texto, né, sobre a prisão preventiva, ele veio a manter, né, como possibilidade de decretação em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Só que agora, essa situação ela passou a estar prevista no 312, parágrafo 1º. Vejam que a gente, dando continuidade a esse nosso bate-papo sobre a prisão preventiva, o parágrafo 2º do artigo 312 também trouxe uma inovação importante, haja vista que a decisão que decretar a prisão preventiva, como eu já antecipei para vocês, ela tem que ser motivada e fundamentada em que? No receio de perigo e na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Gente, o que eu vejo aqui é que o parágrafo 2º do 312, ele traz mais duas novas exigências para a motivação e a fundamentação da decretação da prisão preventiva. A primeira dela vai ser o quê? O receio do perigo. E esse receio do perigo ele tem que ser entendido como o perigo gerado pela liberdade daquela pessoa que está sendo imputada à infração penal. E ainda temos a questão da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Vejam, aqui o legislador ele passou a utilizar a expressão fatos contemporâneos para designar aqueles fatos que venham a surgir quando da investigação que já esteja em curso. Mas também ele se valeu da expressão fatos novos para quê? Para traduzir aqueles fatos que venham a surgir já numa outra fase, ou seja, durante a ação penal. Mas a ideia principal do legislador foi o quê? Foi delimitar o alcance da nossa norma e, por consequência, dos pressupostos que vem autorizar a decretação da prisão preventiva. O que se busca com essa informação trazida pelo parágrafo 2º do 312 é evitar que os fatos ocorridos há décadas, né, e que só agora estejam sendo objeto de uma investigação criminal mais apurada, possam autorizar a decretação da prisão preventiva do nosso agente. Então, resumidamente, tá? Não se justifica promover a prisão preventiva de alguém que tenha praticado atos pretéritos, né, e que não mais esteja sendo praticado de uma forma reiterada, o que, por sua vez, como eu falei, vai ser totalmente inócua a decretação dessa prisão. Vale dizer que os fatos ensejadores dessa decretação de prisão preventiva têm que ser atuais, sejam dentro do seu caráter novos ou contemporâneos, e não sendo mais viável buscar-se no passado
uma justificativa plausível de um perigo, a fim de manter alguém tolhido da sua liberdade. Tranquilo até aqui, minha gente? Então vamos dar continuidade à análise, né, dos nossos artigos específicos sobre a prisão preventiva. Eu estou analisando artigo por artigo porque eu acho extremamente importante essa criação, esses desdobramentos que o pacote anticrime trouxe para a prisão preventiva. Então vamos nessa. O artigo 313, dando continuidade, né, ele vai tratar das legalidades, né, da aplicação da prisão preventiva. Então diz o 313 que, nos termos do artigo 312 desse Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Aí ele vai trazer alguns incisos. No inciso 1, vai dizer lá, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Atentem, gente, que não se admite a prisão preventiva para crimes cuja pena máxima em abstrato não exceda os 4 anos. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? Nos casos de reincidência. Por que isso, Ângelo? Porque falta o requisito da legalidade, não está na lei. Tá bom? O inciso 2, vai dizer que, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgada, ressalvado o disposto do inciso 1 do caput do 64 do Código Penal. E o caput do 64 no inciso 1, ele vai dizer exatamente em relação à questão das reincidências, tá? E, por fim, o inciso 3º vai dizer que se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Feita essa leitura, eu tenho que levar vocês, então, até o parágrafo 1º do 313, tá? Que vai dizer: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-los, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Nunca se esqueça, gente, que a prisão preventiva é o que chamamos no direito de rebus sic stantibus. É uma palavra latina, né? um brocardo latino, que vai significar que deve durar enquanto durar o estado das coisas. Então, dessa forma, tão logo desapareçam os motivos ensejadores e que justifiquem a prisão preventiva, ela deve ser de imediato revogada. O parágrafo 1º do 313, na realidade, em nada ele foi alterado no seu conteúdo. Ele apenas houve uma alteração topográfica. Ele saiu, né, do antigo parágrafo único do nosso artigo também 313. O artigo 313, gente, eu tenho que dizer para vocês que ele também trouxe uma regra importantíssima e que está estampada especificamente no parágrafo 2º, que vai dizer o seguinte: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento da pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou apresentação ou recebimento da denúncia. Vejam que a denúncia pura e simples, ou ainda uma mera instauração de uma investigação criminal, ou ainda o recebimento de uma denúncia, não mais será válido como motivo único e ensejador da decretação da prisão preventiva. Isso é muito interessante em termos práticos para quem advoga na área criminal. Exige-se agora, então, uma fundamentação adequada a ser alcançada dentro dos elementos previstos daquele nosso artigo 312, quais sejam a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei, ou ainda no que diz respeito ao perigo de liberdade. Já o nosso artigo 314, a leitura dele vai dizer o seguinte: que a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos,
ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal. Relembrem, galera, que essas condições que se trata, de que está tratando ali o artigo, ela versam sobre as nossas excludentes de licitude, que a gente já estudou. Quais são? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o estado de necessidade, que é 1, 2, 3. E que também não houve qualquer alteração com o advento do pacote anticrime. Permaneceu tal qual era na legislação anterior. O artigo 315 teve alterações significativas pelo nosso pacote anticrime. Então ele vai dizer que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Anteriormente era só motivada, agora exige a fundamentação além da motivação. O caput do 315, ele, portanto, deixa evidente que está totalmente diferente da roupagem daquele texto anterior. Ou seja, não vai bastar que o magistrado ele motive tão somente as decisões, mas ele tem que trazer essa motivação e sobrepor aos fundamentos legais invocados, que são aqueles do 312, e do 313 do nosso Código de Processo Penal, que nós acabamos de ver. Passando uma breve leitura dos parágrafos, tá, gente? O parágrafo 1º, ele vai dizer que, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos. Aqui ele não fez nada de diferente, ele apenas ratificou o que já prescreve o artigo 313 que nós já vimos, né, que justifique a aplicação da medida adotada. Por sua vez, o parágrafo 2º, ele é extremamente importante, porque ele vai dizer que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. Né? Então, nesse parágrafo 2º, o legislador ele traz de uma forma inequívoca situações que jamais deverão ser consideradas de agora em diante, né, como fundamentação para uma decretação da prisão preventiva ou qualquer outra cautelar. Ou seja, ele impõe os vícios que não devem tornar válida a decretação de uma cautelar. Então nós vamos conversar sobre cada um desses vícios trazidos pelo legislador. O inciso 1, ele vai dizer o seguinte: limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Galera, ele quer dizer aqui que não basta apontar, não basta reproduzir. O que o magistrado tem que fazer é adequar a sua fundamentação ao caso concreto, ainda que ele venha indicar, venha reproduzir ou venha parafrasear um ato normativo. O inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, aqui a decisão judicial ela tem que ter sempre uma relação direta com o nosso caso em concreto e não vai caber qualquer devaneio jurídico. Isso no passado era muito comum, mas hoje não mais. Inciso 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Aqui ele está falando das questões da motivação genérica. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, em que, via de regra, é feito para uma decisão e, feito aquele texto ali básico, simplesmente copia e cola em qualquer outra decisão para fundamentar a decretação da prisão. Não cabe mais isso. Inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então agora todos os argumentos invocados pela defesa, eles têm que ser analisados um a um e rebatidos pelo magistrado sempre que for o caso, indicando por que não está sendo aceito ou por que está sendo aceito um ou outro, tá bom? Inciso 5.
limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem mostrar o caso sob julgamento, se ajusta àqueles fundamentos, melhor dizendo. Vejam que estamos sempre saindo, gente, de algo genérico para algo mais específico, tornando a decisão algo muito mais direcionado e que venha promover uma completude da demanda. Tranquilo? E por fim, o inciso 6 vai dizer que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso do julgamento ou a superação do entendimento. Então, quando a parte alegar um enunciado de uma súmula, de uma jurisprudência ou ainda de um precedente, né, entendendo caber aquela situação no caso concreto, o magistrado ele tem que distinguir o que está sendo analisado e os eventuais não cabimentos do que está sendo também invocado. E aí ele tem que rebater, ele tem que justificar o porquê que aquilo cabe e o porquê que aquilo não cabe. É sempre assim, é um bate-bola. Tá bom? E isso vai dar um efeito consideravelmente mais robusto às súmulas, às jurisprudências e aos precedentes. Ainda que essas situações específicas elas não tratem de algo vinculante. Uma vez que se for especificado que a parte alegou uma súmula vinculante, gente, por óbvio, ela tem que ter uma aplicação imediata e ela vai ser incontestável. Não cabe ao magistrado, diante de uma súmula vinculante, querer rebater. Tá bom? E o artigo 316, que vai tratar da revogação da nossa prisão preventiva de ofício, né, que vai caber. Diz lá o artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivos para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Vejam, gente, que essa previsibilidade ela também é reforçada lá no parágrafo 5º do artigo 282, que vai dizer o seguinte: o juiz ele poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivos para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Analisando os dois artigos, tá? Observe que na primeira parte de cada um deles, seja no parágrafo 5º do 282 ou ainda no artigo 316, admite-se a atuação do juiz de ofício, no sentido de quê? De proferir uma decisão porque é mais benéfica ao acusado. Seja no artigo 282, parágrafo 5º, quando revoga, né, a medida cautelar, ou substituindo quando verificar a falta do motivo para que essa subsista. Ou mesmo, diante do artigo 316, revogando a prisão preventiva quando se verifica a falta de motivo para que ela subsista. Obviamente, gente, que uma vez ciente, tá, de que as medidas cautelares e a prisão cautelar ela mitiga direitos e garantias fundamentais tidas como constitucionais, e a partir do momento que foi criada a figura do juiz de garantia, passando esse a ser o guardião na proteção desses mesmos direitos, né, e garantias constitucionais, não só pode, como deve esse magistrado agir de ofício no contexto de quê? De efetivar a revogação da prisão preventiva. No entanto, quando fazemos uma leitura já da parte final, tanto do 316 quanto do parágrafo 5º do artigo 282, nós vemos uma clara incompatibilidade da atuação ex officio, né, ou de ofício, do nosso magistrado. O artigo 282, parágrafo 5º, ao permitir que o juiz volte a decretar uma medida cautelar diversa da prisão, se sobrevierem as razões que a justifique, ele deve ser interpretado em conjunto com os parágrafos 2º e 4º do mesmo artigo 282, o que, por sua vez, depreende-se uma exigência de provocação do juiz para fim de restabelecer alguma medida cautelar anteriormente revogada ou até mesmo abrandada. Então, assim reza o parágrafo 2º do 282. Tá? Vamos fazer a leitura. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal
por representação da autoridade policial ou mediante o requerimento do Ministério Público. E no parágrafo 4º, também do nosso artigo 282, vai dizer que, no cumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento, gente, do Ministério Público, ou do seu assistente, ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, no último caso, decretar prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 desse Código, tá? Mas para não restar nenhuma dúvida sobre o que nós estamos falando, em específico, essa questão da revogação, vale o entendimento do STJ, né? Como sendo uma única hipótese em que verdadeiramente o juiz poderá atuar de ofício na decretação da medida cautelar ou de uma prisão preventiva, vai ser aquela que está disposto no artigo 310, no qual vem estabelecer as providências do juiz ao receber o auto de prisão em flagrante delito. Fora dessa hipótese, gente, a decretação da prisão preventiva deverá sempre ser provocada. Por fim, galera, para fechar a tampa sobre esse assunto, tá, de prisão preventiva, nós vamos analisar o parágrafo único desse artigo 316, que vai dizer: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, né, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Esse parágrafo único, galera, eu costumo dizer que ele é importantíssimo, tá? Uma vez que não há um prazo máximo para manutenção da prisão preventiva. E esse parágrafo único, ele vem determinar ao magistrado o dever, então, de promover a revisão dessa prisão preventiva a cada 90 dias, reavaliando-se também há ou não a necessidade dessa subsistência da prisão preventiva. Então nós podemos concluir que, uma vez realizada, né, essa análise sobre essa necessidade de manutenção da prisão preventiva, o magistrado ele vai ter duas possibilidades. A primeira é que, ainda subsistindo a necessidade da prisão preventiva, né, e nessa situação poderá o magistrado então mantê-la ou mesmo substituí-la, né, tudo isso devidamente motivado e fundamentado, como eu já falei. Mas atente que, sendo manifestamente cabível a substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar, ou ainda que seja perfeitamente cabível a liberdade provisória, poderá a autoridade responder inclusive pelo crime de abuso de autoridade. Angeli, onde é que está essa questão do crime de abuso de autoridade? Está lá no artigo 9º, inciso 2º do parágrafo único, né, da Lei 13.869 de 19, que vai tratar especificamente dos crimes de abuso de autoridade. E a segunda possibilidade é quando não mais existir a necessidade dessa prisão preventiva. E aí, nessa situação, o magistrado ele tem que revogar a prisão imediatamente. Como eu disse, sob pena, inclusive, de responder pelo crime de abuso de autoridade. Lá do artigo 9º, inciso 1º do parágrafo único da Lei 13.869 de 19, que também trata, como eu falei para vocês agora mesmo, do crime de abuso de autoridade. De toda sorte, galera, vale dizer que o juízo ele deve efetivar esta reavaliação a cada 90 dias, tá bom? Porque se ele não promover essa reavaliação dentro desse prazo, essa prisão ela vai se tornar totalmente ilegal. E aí caberá à parte impetrar um HC, um habeas corpus. É assim que funciona a prisão preventiva de agora em diante, com essa questão do pacote anticrime. Tá bom? Para aqueles que estavam na dúvida de como proceder, eu procurei esvaziar, né, todas as dúvidas que eventualmente surgiam, e espero ter contribuído de alguma forma com esse crescimento profissional dos senhores, com essa busca pelo concurso público. É algo muito bacana, é algo muito gostoso, uma fase maravilhosa da nossa vida. A gente rala, a gente pena, a gente trabalha, a gente faz um monte de coisa, mas quando a gente vê o nome estampado lá na relação dos aprovados, é a melhor coisa do mundo. E quando a gente trata das prisões, é muito gostoso de estudar, é um clima
que a gente tem que estar com ele bem à mão a todo momento, em especial quando trabalhamos dentro da justiça, né, dentro dos órgãos do judiciário ou mesmo dentro dos órgãos auxiliares, tá bom? Pessoal, por aqui me despeço, agradeço de coração a companhia de vocês. Tenha um excelente dia e bons estudos. Até breve.